Milhares de palestinos desalojados voltaram para suas casas abandonadas nesta sexta-feira, depois que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor e tropas israelenses começaram a se retirar de partes da faixa de Gaza. Confira. Ao retornar para onde viviam, os palestinos se depararam com um cenário de destruição e sem conseguir reconhecer os locais. Mais da metade dos prédios em Gaza foi destruída ou danificada. O exército de Israel liberou estradas e recuou parcialmente no território, o que permitiu o fluxo de pessoas. O reposicionamento dos militares faz parte do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor ao meio-dia do horário local. O próximo passo envolve a liberação de 250 palestinos detidos pelo governo de Benjamin Netanyahu e dos 20 reféns israelenses ainda vivos que estão nas mãos do Hamas. O prazo de 72 horas para o grupo libertar os reféns também começou na manhã desta sexta-feira. ונאחל לו שבאמת בעזרת השם, תוך יומיים שלושה, נראה אותו, נשמח, יחד עם המשפחה, ונקווה מאוד שכולם, לא רק הוא, יחזרו בריאים ושלמים, וממש מחכים להם מקוצר רוח, זה לא קל, לא קל. O governo de Israel preparou hospitais e elaborou planos de recuperação para os reféns que estão em cativeiro há mais de 2 anos. Netanyahu comemorou o retorno e, mesmo diante de negociações para o cessar-fogo, voltou a ameaçar o Hamas. בדרך הזו אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו לופתים אותו מכל עבר, לקראת השלבים הבאים של התוכנית, שבהם החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אם הדבר הזה יושג בדרך הקלה, מה טוב, ואם לא, הוא יושג בדרך הקשה. Tropas dos Estados Unidos já chegaram a Israel para estabelecer um centro de coordenação civil-militar, auxiliar no fluxo de ajuda humanitária e logística, além de esforços para alcançar a governança civil em Gaza. O plano de paz prevê a criação de um conselho para a administração do enclave. O Hamas disse que rejeita qualquer tutela estrangeira e que a administração palestina é uma questão interna. Professor, primeira fase sendo cumprida, segunda-feira deve ser um dia histórico em Israel, com o retorno dos reféns. Agora, e o depois? Né? Principalmente a administração de Gaza, o governo transitório, e a desmilitarização do Hamas, né? Que nenhum desses pontos parece estar muito acertado ainda. Esses pontos são especialmente sensíveis, né? Nós temos aí um duelo estabelecido, né? Entre esperança de um projeto de paz, que nós já vimos esse filme todos, né? E a experiência, né? De que as coisas são mais difíceis do que parecem, né? O discurso que vocês separaram aí, essa frase que vocês separaram de hoje, de agora, do Netanyahu, né? É impressionante, né? Ele não mudou nada, né? Então, de alguma forma, é a mesma frase que ele disse antes, né? Não tem diferença nenhuma. Pelo lado fácil ou pelo lado difícil, nós vamos desarmar o Hamas e esse processo vai acontecer, né? Eu acho que nós temos que medir que é até onde vai a retirada das forças militares de Israel, né? O caminho, aquele corredor Netzarim, lá no norte, nem pensar, não se falou muito dele, né? Há uma retirada da faixa central de Gaza, da própria cidade de Gaza, né? Até o sul, até Beit Lahia e para aí, né? Na verdade, Israel vai manter aqueles corredores no sul, Filadélfia, o próprio corredor de Rafah, né? Ele vai manter. Então, na prática, o que é que nós estamos vendo de retirada? Então, aí começa a dificuldade, né? A primeira fase é uma fase bastante esperada, bastante difícil. Eu chamo a atenção para um detalhe sobre o desarmamento do Hamas, né? Uma matéria bastante importante, né, do Guardian, de quinta-feira da semana passada, tocou num ponto a partir de uma entrevista muito interessante
com um analista israelense, um professor da Universidade de Tel Aviv, Michel Millenstein. Eu acho que ele deu uma informação que vale a pena a gente pensar nesse aspecto do desarmamento do Hamas. A informação é a seguinte, né? 90% dos comandantes do Hamas, da ala militar do Hamas, estão mortos, dizimados. Na prática, a oficialidade se foi, sobraram soldados, né? 98% dos foguetes foram também eliminados. Israel acabou com isso, esse risco não há mais, né? Porém, né, menos de 40% dos túneis do Hamas foram efetivamente destruídos ou controlados pelo exército de Israel. Aí é que mora o perigo, né? Eu acho que, de alguma forma, esse professor da Universidade de Tel Aviv tocou num ponto bem importante quando nós falamos de desarmamento, né? Israel tem, de alguma forma, não vai conseguir. E o Hamas tem aonde colocar tanto as armas como aonde colocar seus soldados, né? Então, não é uma situação fácil de ser administrada. Junte-se a isso a fala que vocês acabaram de colocar do Netanyahu, pelo lado fácil ou difícil, num tom ameaçador, isso não deixa nada muito. A esperança fica, mas a experiência é preocupante. Nós estamos assistindo mais ou menos o mesmo desenrolar de janeiro e março do ano passado. E aí, Lorival, de certo modo, esse é o principal desafio? Desmilitarização do Hamas? O Hamas impõe como condição a criação do Estado palestino, né? Porque ele foi criado, o Hamas, pela criação do Estado palestino, né? Então, e esse governo atual não aceita a ideia de um Estado palestino. E, de fato, poucos grupos políticos levam realmente a sério em Israel essa ideia de um Estado palestino, que está totalmente inviabilizado pela colonização judaica da Cisjordânia. De maneira que eu acho que é uma trégua que eu considero sólida, que está sendo imposta pelos Estados Unidos e militarmente, né, com essa envio de 200, nós vimos aí eles embarcando 200 soldados americanos, é o comando central dos Estados Unidos, o comandante vai estar presente, vão se juntar egípcios, catares, emirates e turcos e formar ali uma força ali no Egito para monitorar o cumprimento desse acordo. Então, acho que o Trump vai impor isso politicamente, na verdade, né, sobre o Netanyahu. Então, eu não vejo a possibilidade de Israel voltar a atacar o Hamas nesta fase. Mas isso não significa uma solução para o conflito. O Hamas está lá para ficar, embora seja um grupo bastante impopular hoje. Eu falo com os palestinos da faixa de Gaza, eles estão odiando o Hamas, né, porque corresponsabilizam por toda a destruição e tantas mortes. Mas o Hamas não vai entregar o poder assim. Professor, tem um consórcio de acordos, né, aí nesta conjuntura toda. Você tem acordo com a comunidade árabe, com os europeus, com Israel, com os palestinos, os acordos internos que foram feitos no próprio Estados Unidos pelo Donald Trump também. Dessa miríade aí de acordos, qual que é talvez o mais sensível? Eu concordo com o Lorival, né, de que há uma dificuldade, é uma trégua, né, e concordo especialmente, esse ponto é importante, né? Acho que é a primeira vez que os Estados Unidos querem colocar soldados, nós vimos aí, né, efetivamente, né, há um compromisso como tal, enfim, há um corpo de paz presente, seja lá o nome que ele tiver, né, com os Emirados, com os países árabes mais moderados e com Egito e Turquia, né? Então, é bastante provável que se consiga impor alguma solução desse tipo, né? O problema está nessa fase seguinte, né? O que fazer de Gaza, né?
a possibilidade, no discurso do Hamas, a possibilidade está de um governo tecnocrata, né? E segundo a frase do primeira semana, dos primeiros dias da divulgação do acordo, tecnocrata e apolítico. Eu acho que nenhum de nós conhece alguém que é apolítico, né? É meio difícil. Né? Então, de algum modo, é óbvio, né, que o problema começa aí. O Lorival lembrou, né, que o caminho é de uma Cisjordânia ocupada, com assentamentos. Talvez esse seja um pouco o futuro de Gaza. Né? Não com assentamentos diretos, mas com uma ocupação israelense, com uma zona tampão como ocupação israelense. Autodeterminação, em que termos? Né? Se nós, a única pauta que a gente tem é o discurso do Mohamed Abbas na ONU, né, que falou desse corpo de paz, de que o Hamas não estará presente, né, e é um fato. Né? É bastante provável, acho que o Loval tem razão, né, da impopularidade do Hamas. Né? O problema é que o que é que vai ser colocado no lugar. Né? Eu não sei o quanto a autoridade palestina é possível de administrar e o outro lado, o quanto ela é suportável para os limites israelenses de autodeterminação. Esse ponto é muito duro, né? Eu acho que se você sentar com o Benny Gantz, né, que é o conservador mais, e sentar com o Yair Lapid, que é centrista, né, e que, claro, evidentemente seriam as opções políticas possíveis para um governo diferente do Netanyahu, eu não sei muito se eles avançariam tanto numa autodeterminação plena em Gaza. Eu acho que as sequelas são muito fortes. É esse ponto, né?